Cumprimento-vos com a paz do Senhor. Sinto um prazer muito grande estar com vocês, refletirmos sobre essa palavra rica, poderosa que Deus tem colocado no nosso coração. Eu acredito que vai edificar a sua vida, será um presente de Deus para a tua vida, presente de Deus para a minha vida. Eu gostaria de convidar você para ler juntamente comigo a palavra do Senhor. No livro de Números, no capítulo 13 do livro de Números, a qual nos diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Louvamos a Deus pela leitura da palavra e nós gostaríamos de passar alguma coisa que Deus colocou no nosso coração. Primeira coisa que Deus chamou minha atenção era a autoestima baixa do povo de Israel. Eles sentiam derrotados antes de entrar na batalha. Eles iam possuir a terra a qual Deus prometera a eles. No entanto, eles disseram: não poderemos subir. Em outras palavras, somos fracos. Sentiram-se inferiores quando eles disseram: são mais fortes do que nós, são gigantes. Essa palavra me chamou atenção porque eles se acovardaram diante da circunstância. Eles olharam o tamanho do gigante, eles olharam as dificuldades, ainda que a terra era boa, mas ofereciam obstáculos, e eles não poderiam possuir aquela terra se não tivesse um esforço da parte deles. Eles tinham que esforçar, tinham que entrar na terra. Aqueles homens que foram espiar a terra, exceto Josué e Caleb, voltaram difamando a terra. Diz que a terra a cidade era fortificada, a terra era na realidade muito boa, mas tinha gigantes ali. Seria impossível eles possuírem a terra. Mas eles esqueceram que para Deus não existe impossível, não existe impossibilidades para Deus. A palavra de Deus nos diz: haveria alguma coisa impossível para Deus? Porque nada é impossível para Deus. Eles viram os obstáculos e desanimaram. Eles viram aquela situação ali de gigantes, eles que eram aos olhos deles como gafanhoto. Diz que aqueles gigantes olhavam para eles como um gafanhoto, como um inseto. E eles, pior ainda, sentiam como insetos. Diz que olharam para dentro de si e viam-se também como inseto. Eles tinham uma visão distorcida das coisas. Eles esqueceram que eles eram um príncipe em Israel. Eles tinham um cargo, eles tinham uma posição, eles tinham um destaque no meio do povo. Era maioral do povo. Era 12 homens, e esses 10 homens que sentiram-se acovardados diante dessa situação, desanimaram os que estavam ao lado dele, ainda o pior de tudo. Diz que um desanimado desanima outras pessoas. Um derrotado transmite derrota para outros. Eles se acovardaram diante dessa situação. Mateus capítulo 4, versículo 28 diz que Jesus chamou Pedro para ir ter com ele por cima das águas. E quando veio as ondas, quando veio as dificuldades, a adversidade, ele deixou de olhar para Jesus. Caminhava ele, quando sentiu o vento, quando sentiu as ondas do mar, ele simplesmente se acovardou, se desesperou, teve medo das adversidades, teve medo daquela situação a qual ele estava passando naquele momento. Deixou de olhar para Jesus. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, nós vemos a nossa pequenez, nós vemos que nós não temos condições nenhuma de fazer coisas quando deixamos de olhar para Jesus. A Bíblia diz para nós olhar para Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Enquanto Pedro caminhava, não olhando as adversidades, olhava para Jesus, o poder de Jesus, ele não desanimava. Quando deixou de olhar para Jesus, ele desanimou. E tal qual Pedro,
diante das circunstâncias adversas, também esses príncipes, eles se desesperaram, não enxergaram, tiveram uma visão distorcida da situação. Eles olharam com um olhar míope, eles tiveram uma visão que não era aquela que Deus queria para eles. Deus queria que eles confiassem no Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. No livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1, diz assim: anda, se tu uma bênção, anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou El Shaddai, o poderoso, eu sou o forte, eu sou grande, eu sou o que sou, em outras palavras, como já disse no livro de Êxodo para Moisés, quando perguntarem para você quem me enviou, diga: o eu sou te enviou. Ele é o que é o Deus Todo-Poderoso. Jesus disse para nós: todo poder me é dado nos céus e na terra. E ele falou para os seus discípulos, dizendo assim: e eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpião e toda a força do mal, e nada lhe fará dano algum. Deus é com você. Não desanime, não tenha medo do gigante. Mostre para o gigante o tamanho do seu Deus. Davi não olhou o tamanho do gigante, simplesmente ele confiou: eu vou em ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Era o Deus que ele servia. Nós vemos na palavra do Senhor, quando Deus falou para Moisés ou para Josué, no capítulo 1, versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, todo lugar. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com vocês também. E Deus falou para o povo ir, e o povo olhou as dificuldades. Quem for tímido, medroso, volta. Assim como os amigos de Gideão, ali quando foram para a batalha, ficaram somente 300. E Deus está dizendo para nós: nós não somos daqueles que se recuam, mas daqueles que avançam para a salvação. Eu vou contigo no nome do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, ou capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Esta é a arma que Deus tem dado para você. A Bíblia diz assim: revestível de toda a armadura de Deus, tomai o capacete da salvação e o escudo da fé também. O capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tomando toda a armadura de Deus. As nossas armaduras, elas são espirituais, todas elas são espirituais, e nós vamos vencer todas essas batalhas. Dirige você, meu irmão, dirige você, meu amigo. Deus tem uma palavra para você. Deus está dizendo para você: eu sou contigo, eu vou na tua frente, eu te dou vitória. Você que está neste momento numa situação de medo, de ansiedade, de preocupação, a palavra de Deus diz para você: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida de você, Deus está com você, Deus está ao teu lado. Jesus está bem pertinho de você neste momento. Eu encerro essa palavra, essa meditação neste momento, agradecido a Deus por poder ministrar ao teu coração e também ao meu coração. Me alimento dessa palavra e tenho alegria por essa palavra. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.